Então, em 2019, eu tava tudo bem, a gente faz, né, toda a rotina e tal. E aí eu engravidei, né? Fiquei gestante e comecei o pré-natal, como a gente faz tudo ali, finalzinho de 2019. E aí começou algumas complicações, né? Então, assim, o que que eu tô... Poxa, eu trabalho com as gestantes junto, né? Com a minha equipe que atende lá no centro obstétrico, maternidade. Então, você vê muitas dessas coisas todo dia. E, de repente, era eu. Então, eu comecei a ter sangramentos durante a gestação. Isso dá medo, assim, né? Qualquer sangramento em gestante dá muito medo. Aí ia lá, era atendido pelo médico, voltava, tomava medicação, fazia exames e não aparecia nada. Até que. E você emburrece, tá? Então não vem com essa de dizer assim, ah, é você da saúde. Não. Quando você tá vivendo aquilo, seja com você ou com um familiar próximo teu, qualquer uma situação, você emburrece e esquece de tudo. O que, na minha opinião, às vezes é uma benção, né? E até teve um profissional médico que chegou para mim e disse assim: não se preocupe, não é nada com o bebê. E aí? Aí, no meu coração de mãe, tava tudo bem, né? Meu Deus, assim, ó, eu naquele momento não pensei em nada. Continuei com o sangramento, fiz repouso, fiz tudo. Chegou a pandemia, né? Então, 2020 ali veio a pandemia para mudar mais um pouco tudo isso da gente, isolamento social e tal. Aí foi aí que eu comecei a refletir, sozinha lá comigo. Eu disse: nossa, não é com o neném, é comigo, né? Mas tudo bem, tudo bem. Realmente, assim, é o meu pensamento, e quem tem filhos aqui vai pensar, vai entender muito melhor, era assim, tá tudo bem. Não é com o bebê, tá tudo bem. Em 15 de maio de 2020, eu tive o parto, um parto um pouquinho prematuro. O meu filho chama-se Davi. Ele decidiu a hora que ele ia vir e deu. Assim, Os Davi foi. são apressadinhos. Os Davi tem uma pressinha, né? Ele gosto muito de lembrar desse dia, porque eu tava em casa no dia da pandemia, né? Não podia sair, você só tava ali. E eu parei e disse: vou escutar o coração do bebê. Sim, do nada. E assim eu fiz. Fui até no hospital do nada, sem sentir nada, porque eu queria escutar o coração do bebê. Coisa que eu nunca fiz de rotina, até porque a gente não podia sair de casa, muito mais gestante, né? Você não sabia o que estava acontecendo no mundo. Aí cheguei lá, fui examinada pela equipe, pelo médico. Daí ele disse assim, feitos os exames, ele disse: você não tá tudo bem? Tá tudo bem. Você não tá com dor? Não tô com dor, mas tá com 8 centímetros de dilatação. Olha. E eu fui sozinha, dirigindo, cheguei lá, conversando. Então, assim, gosto muito de pensar que foi o anjinho dele que foi no meu ouvido e disse assim: vai lá, mulher, Tá bora na fazer a hora. tua parte. Não. A minha parte aqui eu já tô fazendo. Aí, por outros motivos, fiz parte cesariana e nasceu o Davi. Foram foi muito estranho, porque daí você queria. Eu digo que eu queria mostrar o que eu fiz, né? Eu queria chegar lá dentro do hospital com todos os meus colegas lá, e daí as pessoas não podiam chegar perto, Ah, sim. né? As primeiras visitas dele, inclusive dos avós, da tia, foi pelo vidro, assim, da janela. É, e muita gente viveu isso, e a gente sabe, né? Parece que faz tanto tempo, né? Pois é. Parece que foi em outra vida e a Mas foi. pandemia Faz 5 anos. Pra cá, 6 anos aí. É. foi aí. Então, com 2 meses depois que o Davi nasceu, 45 dias eu fiz o primeiro exame. Fiz a biópsia, aí veio, então, com diagnóstico de câncer, né? Então, eu já tinha indícios na gravidez, já tinha conversado com os médicos, porém eu só podia fazer esse exame depois e optei também por não fazer nada que colocasse em risco o bebê. Aí foi aquela corrida contra o tempo, então, porque o câncer cresceu ali dentro de mim e, e aí eu tive que ir atrás de especialistas e fazer
todos os procedimentos. Gosto de dizer também que o Davi salvou minha vida, porque foi o peso dele em cima do tumor que me fazia sangrar. E então, mesmo assim, quando eu descobri, já passei por todo esse processo, você imagine se eu tivesse que descobrir mais pra frente, né? Então, realmente ele veio pra me dar mais uma chance. O câncer foi aonde? O câncer ele começou no colo do útero, né? Que é o terceiro câncer mais comum nas mulheres no Brasil. Inclusive, estamos em Março Lilás e essa campanha fala bastante e exclusivamente do câncer de colo de útero, que está sendo muitas mulheres acometidas. E como eu estava gestante e o tempo passou, então ele se espalhou um pouquinho, né? Teve alguns sinais no sistema linfático. E aí isso quer dizer que eu tive que fazer uma cirurgia 2 meses depois. Então eu fiz histerectomia total. Então quer dizer que eu tirei o útero e tudo o resto e mais umas partezinhas em volta ali para poder conter o câncer. Aí mais uma biópsia, mais um tempo esperando, esse tempo esperando. Nossa, eu imagino que deve ser uma eternidade também. Meu Deus, a cabeça da gente voa, né? Vai lá longe e volta. Mas nesse período todo ali, depois você já teve o Davi, descobriu, fez as cirurgias, você passou por químio, por rádio, por todo esse processo também? Passei. Depois que veio esse outro exame da cirurgia, aí o médico conversou comigo que era necessário fazer quimioterapia e radioterapia. Foram 28 sessões de radioterapia e 6 de quimioterapia. Era quimio uma vez por semana e radioterapia todos os dias. Peguei Covid. Sério? Achei que eu ia morrer. Meu Deus. Sabe que eu escolhi, para você ter uma ideia do que é o emocional da gente, eu escolhi a roupa que eu queria ser enterrada. Tava preparando já. Uhum. Você perde cabelo, você não tem disposição para nada, né? Você, assim, era um dia na quimioterapia, na radioterapia, outro no resto do dia deitado na cama. E com uma criança de 2 meses ali. Né? Graças a Deus eu tenho uma rede de apoio muito boa, então isso é muito importante. É aquela coisa assim de não ter palavras, sabe? A gente quer buscar para a pessoa que tem diagnóstico de câncer uma palavra assim que vai dar um up para eles. Nossa, esse vai ser, não, com isso você vai... E não tem. O que eu me lembro é de quem ficou com meu filho, de quem de alguma maneira foi me visitar, nem que seja da janela para me dar tchau, né? Uhum. Eu lembro de quem falou comigo naqueles momentos, assim, de pessoas que eu não tinha nenhum contato, que mandaram alguma coisa, mas assim, lembrar, é isso. Tem uma coisa que eu lembro muito e que eu repito até hoje, isso aí todo mundo já me viu escutar. A frase assim, pelo menos não era um órgão vital. Gente, todos os meus órgãos são importantes para mim. Então, e por que isso me marcava tanto? Porque era uma coisa que eu falava. Era uma coisa que a gente não sabia o que falar e dizia assim pra pessoa, não, olha, pelo menos você descobriu em tempo, vai dar, pelo menos isso. Não, pelo menos nada. Quando você tá passando aquilo ali, pelo menos nada. O que passa na tua cabeça é porque eu. Uhum. O que eu fiz pra isso? Eu não vou aguentar. Só que você vai no fluxo, né? Você vai indo no fluxo. Não, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que... Em algum momento você pensou em desistir, em parar com tudo e dizer, já não aguento mais? Não. Porque, né? Não, eu não pensei em desistir em nenhuma hora. Se eu refletir hoje, eu acredito que eu não pensei tanto no que eu estava vivendo e no impacto disso na hora que eu pensei mais depois. Sabe quando você entra num automático? Uhum. Era aquele piloto automático. É hora da rádio, vamos pra rádio. É hora da quimio, vamos pra quimio. Hoje deu certo, hoje não deu certo. Hoje deu mais reação, hoje deu menos reação. E daí depois que tudo passou, é que daí parece que eu desabei.